Audiobook do livro Dylan e Meg, Quando o Amor é o Destino. Capítulo 5. Durante a semana, pela primeira vez em dias, eu estava sozinha. O silêncio, a ausência de vozes, de olhos, já me bastava. Nos finais de semana seguinte, continuei encontrando a galera. Dylan se comportava com naturalidade, como se tudo estivesse no seu lugar. Mas duas coisas destoavam sutilmente. Ele já não ficava mais com a Liv. E o que tudo indicava, também não ficava com ninguém. Pelo menos, não diante dos meus olhos. As meninas comentavam entre risos e espanto que desde a minha chegada, Dylan parecia menos cafajeste. Atribuía a mudança a uma coincidência boba. Uma daquelas que o destino joga só para nos confundir. Afinal, por mais que eu me envolvesse com outros caras, muitas vezes na frente dele, numa tentativa inconsciente de me proteger, ele seguia impassível, sem reações explícitas, sem aproximações e, acima de tudo, havia parado de flertar comigo. Naquele sábado, algo dentro de mim pulsava diferente. Íamos a uma festa e eu me sentia mais animada, mais do que de costume. Uma energia viva percorria minhas veias. Assim que chegamos à boate, fui com as meninas direto para o bar. Normalmente eu nem bebia muito, mas naquela noite o clima era outro. As meninas pediram tequila. Fomos de shot. 2 seguidos, sem pensar. Pedi uma dose de vodka com energético e deixei o som da música eletrônica me conduzir. Um calor inexplicável tomou conta do meu corpo e, quando percebi, dançava de olhos fechados, como se não houvesse ninguém me olhando. Dylan se aproximou. Senti sua presença antes mesmo de vê-lo. Começamos a dançar. Meu corpo solto buscava algo que minha mente tentava evitar. Estávamos perto demais. Foi quando Isa me puxou com delicadeza. Vem, Meg, é hora de tequila. Mais 2 shots e foi aí que eu perdi o controle. Nunca havia estado bêbada antes, não assim. O mundo ao meu redor virou uma pintura borrada. Lembro-me apenas de fragmentos, luzes coloridas, mãos desconhecidas, sorrisos que não lembrava de ter retribuído. Quando me dei conta, eu estava sentada em algum canto da boate, tentando entender onde eu estava. Dylan se sentou ao meu lado. Seus olhos me examinaram com uma mistura de preocupação e algo que eu não soube nomear naquele momento. Meg, você está bem? Eu tô bêbada. Eu nem lembro o que eu fiz. Ele hesitou, como quem pondera o que deve ou não dizer. Depois, com um sorriso discreto, respondeu. Nada demais, só beijou 2 caras. 2 caras? Ao mesmo tempo? Ele riu. Aquela risada despertou algo dentro de mim, algo quente, urgente, vivo. Era forte, incontrolável, mas naquela noite nem mesmo eu sabia nomear o que era aquela força. Não, você beijou um e depois beijou o outro. E eram bonitos pelo menos, porque, sinceramente, eu não lembro de nada. Na verdade, eram horríveis, Meg. Uma vergonha infinita me invadiu. E o desejo de afundar a cabeça era imenso. Inclinei-me para trás, fechando os olhos, mas nesse instante, o mundo girou na minha mente como uma força avassaladora. Dylan, eu acho que eu tô passando mal. Ele se apressou, me ajudando a levantar e me guiando com as mãos cuidadosamente para a área externa da boate. O ar fresco do lado de fora deveria me acalmar, mas a sensação de vulnerabilidade era palpável. Ele me deixou ali, tonta e sozinha. Eu me apoiei na grade e vomitei. Torci para que ele se perdesse entre a multidão e não voltasse a tempo de me ver naquele estado deplorável. Só que rápido demais, ele já estava de volta. Água fria tocando meu pescoço, sua mão firme me sustentando, me mantendo em pé. Levante a cabeça. Respira, Meg. Bebe água.
Dylan estava ali, como um anjo da guarda noturno. Tentava dar dignidade a um momento que de dignidade não tinha nada. Bebi a água, mas o alívio foi breve. Eu deveria sentir vergonha, mas naquele momento tudo o que eu queria era sair daquele espiral de fraqueza. Vomita, Meg. Põe pra fora. Tequila é foda. Eu pensei na tequila. E naquele instante eu prometi a mim mesma nunca mais tocá-la. Senti-me fraca, vulnerável. Ele, com água fria, limpou meu rosto. Você precisa ir pra casa. Eu vou procurar Olivia. Deixou-me ali, sentada. Logo ele voltou me erguendo com seu braço forte. Colocou-me em um táxi e se sentou ao meu lado. Minha cabeça tombou em seu ombro, cansada. A voz do motorista cortou o silêncio. Sua namorada bebeu demais, né? Bebeu, mas ela vai ficar bem. Eu queria corrigir, dizer que eu não era a namorada dele, mas isso foi impossível. Se eu falasse uma palavra a mais, eu iria vomitar novamente. Eu precisava me concentrar. Eu não sabia para onde ele pretendia me levar, só uma coisa importava: melhorar. Dylan me tirou do táxi, com cuidado me levou nos braços. Como se eu fosse uma fragilidade que ele não queria quebrar. Quando finalmente abri os olhos, o ambiente era desconhecido. Até que eu ouvi uma voz suave de uma menina sussurrando em tom de reprovação. Dylan, você tá maluco? Sabe que a mamãe não gosta que traga mulher aqui pra casa. Eu estava na casa do Dylan? Calma, Clara. Essa não tô pegando. É só uma amiga. Não podia deixar ela na rua assim, né? Vai, me ajuda. Pega uma roupa pra ela. Senti meu corpo ser suavemente depositado em uma cama macia e naquele momento a visão na minha frente parecia uma névoa. Senti a pressão de suas mãos ao me tocar, tirando o vestido do meu corpo com uma familiaridade que me deixou em alerta. Um instinto gritou para protestar, mas meu corpo estava paralisado. Então, a luz se apagou. Como um fim abrupto, tudo escureceu. A escuridão ao meu redor era como um buraco negro, um vórtice que me engolia. Mas o enjoo havia passado. Tentei me levantar, mas a tontura me forçou a cair de volta no colchão macio. Calma, Meg. Você está segura. Onde eu estou? Por que eu estou no escuro? Ele então acendeu a luz do abajur. E a luz suave iluminou o quarto de forma quase íntima. Eu te trouxe para minha casa. Eu estou na cama do Dylan. Está sim, na minha cama. Agora dorme. De repente, uma chama se acendeu dentro de mim. Uma sensação que eu não deveria de maneira alguma sentir, mas ali estava eu, na cama de um homem. E não era qualquer homem, era o Dylan. Delicioso, irresistível, tão próximo. Eu ri de nervoso ao perceber isso. Você tá rindo de quê, Meg? Da situação. Eu tô do lado de um homem gostoso e eu nunca estive nessa situação. Você me acha gostoso, então? Deixa de ser ridículo, Dylan. Você sabe que é. Se você não tivesse bêbada, Meg, eu te atacaria aqui, agora mesmo. Mas como eu sei que você nunca diria isso, sóbria, vou até virar de costas. Não vire. Ele virou de volta, seu olhar agora ainda mais profundo, mais intenso na meia luz do abajur. Ele estava ainda mais lindo do que eu poderia imaginar. Algo implorava no olhar dele. Vai dormir, Meg. Amanhã a gente conversa. Fui direta até demais. Eu nunca tive um orgasmo. O olhar dele se surpreendeu. Ele com certeza não esperava que eu falasse isso. E o seu silêncio me fez questionar o que eu estava fazendo. Eu estava me atirando nele, algo que eu jamais faria normalmente. Mas naquele momento, uma parte de mim parecia querer esquecer os limites. Queria que algo acontecesse e fosse esquecido depois. E o que você quer que eu faça com essa informação, Meg? Você poderia, pensei, me beijar, me tocar. Mas ao invés disso, falei, esquecer isso amanhã. O seu olhar carregava um desejo que parecia quase transbordar. Não vou tocar em você, Meg.
Por mais que eu queira muito, hoje não. Ele apagou a luz, como quem apaga o momento. No dia seguinte, eu negaria. Negaria até a morte que aconteceu ali. Foi a claridade que me despertou. Abrir os olhos foi um verdadeiro suplício, como se minha cabeça estivesse prestes a explodir. Meus olhos percorreram o quarto, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação de uma necessidade urgente de ir ao banheiro me incomodava, então me virei devagar. Foi então que eu percebi que ao meu lado estava o Dylan dormindo. A vergonha me invadiu ao lembrar do que eu havia dito na madrugada. No canto do quarto havia uma porta, provavelmente o banheiro. Com cuidado, levantei e fui até lá. Quando fechei a porta, ela fez um estalo tão alto que foi suficiente para acordá-lo. Droga. O que eu vou fazer? O que eu faço? Liv vai me matar, Liv vai me odiar. Olhei-me no espelho. A visão era um pesadelo. Minha maquiagem borrada, olhos inchados. Lavei o rosto com sabonete e usei um pouco de enxaguante bucal que encontrei ali. Quando saí do banheiro, Dylan estava sentado na cama. O cobertor até a cintura, com o peitoral musculoso exposto. Não conseguia tirar os olhos de lá. No fundo da minha mente, a mesma pergunta martelava sem parar. O que ele vai pensar de mim? Depois de ter confessado a ele que eu nunca tinha tido um orgasmo, me insinuar e o pior, ele me rejeitar. Ele me olhou com seriedade e foi até um frigobar ao lado da cama. Eu provavelmente teria notado o frigobar, mas não consegui tirar os olhos dele. Pegou uma garrafa d'água e com um olhar atento estendeu-me. Sentei-me na cama. Eu não lembro de nada. Ativei meu modo mais sonsa, aquela persona bem ensaiada, de quem jamais, em sã consciência, faria algo impensado. De nada? De nada mesmo, Meg? O olhar dele era um jogo entre dúvida e malícia. Eu mantive a máscara firme. Dylan, pelo amor de Deus, eu não posso ter feito nada com você. Ele riu. Aquele riso preguiçoso, irresistível, como se o mundo inteiro fosse dele. Calma, Meg. Nós não fizemos nada. Mas, se dependesse de você, nós teríamos feito loucuras nesse quarto. Fiz uma cara de surpresa, como se ele estivesse contando uma história absurda. Como assim, Dylan? Ele se ajeitou na cama com tranquilidade, de quem sabe exatamente o efeito que causa. Depois de me chamar de gostoso, você praticamente implorou para que eu te desse o seu primeiro orgasmo. Minha alma saiu do corpo. Meu rosto ardeu como se eu tivesse sido exposta a holofotes diante de uma plateia invisível. Negue, Meg. Negue até a morte. Até parece. Eu nem te acho gostoso, Dylan. Eu nunca ia querer nada com você, nem bêbada. Ele soltou uma gargalhada deliciosa, daquela que desmonta qualquer argumento, e suspirou. Então eu devo ter sonhado com isso. Dizem que a gente sonha com os nossos maiores desejos. Perigo, alerta. Eu precisava sair dali, mudar o rumo da conversa, fugir daquela tensão que latejava no ar como um fio desencapado, prestes a dar choque. Mas por que eu não fui para a casa da Liv? Eu não encontrei ela. Eu não poderia ter te deixado sozinha naquele estado, né? Cadê o meu vestido? Eu coloquei pra lavar. Tava bem sujo. Sujo? Meg, você bebeu demais. Eu te vi indo pro bar beber tequila pelo menos 4 vezes. Eu só lembro de 2. Dylan, eu preciso ir embora. Cadê minha bolsa? Ele pegou minha bolsa em silêncio e colocou na minha mão. Abri desesperada procurando o celular. Liv deveria estar em colapso. Quando vi a tela, quase engasguei. Ai, meu Deus, ela me ligou 22 vezes. Você pode chamar um táxi pra mim? Agora não dá, Meg. Eu preciso que você fique aqui até a hora do almoço, que vai ser a hora que meus pais vão sair. Se minha mãe te ver aqui, vai ser um escândalo. É proibido trazer a mulher aqui pra casa. Olhei as horas no celular, 10 da manhã. Ainda faltava muito pro almoço. Ficar ali, trancada com ele, parecia uma tortura emocional. Faz o seguinte, toma um banho, que eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. A minha irmã deixou um vestido ali pra você. Você tem uma irmã? Tenho. A Clara. Ela tem 16 anos. Ah, não sabia. Você não sabe quase nada sobre mim, Meg.
Ele se levantou, deixando cair o cobertor que ainda o cobria até a cintura, e lá estava ele, de cueca box. Virei o rosto ruborizada, até as orelhas. Meu Deus! Dylan, você tá de cueca! Meg, suponho que você não tenha visto muitos por aí. De costas pegou uma bermuda no armário e antes de vesti-la, bom, digamos que minha curiosidade visual foi mais rápido que minha ética. Que bunda! Isso não era justo. Ele saiu do quarto e eu corri para o banheiro. Tranquei a porta como se aquilo fosse o suficiente para manter o meu juízo no lugar. A ducha foi um bálsamo. A água escorrendo sobre mim parecia lavar o álcool, a vergonha e os pensamentos indecentes. Depois vesti o vestido leve que Clara havia deixado. Voltei para o quarto. Dylan já estava sentado na cama, com uma bandeja ao seu lado. Café, sucos, frutas, como se aquele cenário não pudesse ficar ainda mais absurdo. Sentamos e comemos, mas a confusão estava só começando. Dylan, a Liv nem pode saber que eu dormi aqui com você. Ela já sabe. A Isa me viu te colocando em um táxi. Ela me ligou. Eu disse que eu tava te trazendo pra cá. O quê, Dylan? Ela vai ficar furiosa comigo. Ele sorriu, achando graça do meu desespero. Você tem um vocabulário engraçado, Meg. Dylan, eu preciso ir embora. Minha mãe vai sair daqui a pouco, e aí você pode ir embora. Mas por que esse medo todo da Liv? Não vê que eu não fico mais com ela há um tempão? Mas vocês sempre ficaram. E ela gosta de você. Mas eu não gosto dela, Meg. É você. Ele se aproximou devagar. E eu ali na cama dele me sentindo tão vulnerável quanto uma folha ao vento. É você que eu quero. Aquilo acendeu um fogo estranho dentro de mim. Algo que começava nas entranhas e ameaçava consumir tudo. Precisei respirar. Minha mente travou, eu mal conseguia formar uma frase. Mas então, ele estendeu a mão. Com uma delicadeza quase reverente, ergueu meu queixo com os dedos. Quis resistir, mas quando nossos lábios estavam próximos demais, todo o meu corpo reagiu. Os pelos do meu braço se eriçaram e ele notou. Você tá arrepiada, Meg? O que eu poderia dizer? Ninguém nunca me fizera sentir aquilo. Era novo, arrebatador. Parte de mim desejava o beijo e a outra queria fugir, como se eu pudesse escapar de um sentimento que já era bem maior que eu. Então, ele me beijou. Com suavidade no início, até que o desejo tomou conta. Sua boca era quente, carnuda, e a língua dele encontrou a minha num toque profundo e íntimo. Não era como um beijo desajeitado que dei nele aos 14 anos, não. Esse mexia com meu coração, com meu corpo, com a minha alma. Mas eu me afastei. Com a mesma intensidade que ele me puxara para perto, eu me arranquei daquele momento. Eu saltei da cama. Não. Eu prometi para ela, Dylan. Eu prometi para Olivia. Fica longe de mim, Dylan. Não faz isso, por favor. Você não tinha que ter feito isso. Calma, Meg. Calma. Dylan, você não tinha que ter feito isso. Eu vou embora. Peguei minha bolsa, abri a porta e saí apressada. Ele veio logo atrás, a passos firmes no corredor. Meg, espera. Foi então que uma porta à frente se abriu. Uma mulher surgiu, imponente, o olhar dela severo. Me encarou de cima para baixo, com reprovação. Depois lançou um olhar a Dylan, gélido. Fiquei paralisada quando ela se colocou no meu caminho. Dylan, já falei 1000 vezes que não quero que você traga qualquer uma para dentro da minha casa. Ela me chamou de quê? Não, mãe. Essa é a Meg. É só uma amiga. Ai, uma amiga. Essa desculpa é nova. Naquele instante, tudo que eu queria era fechar os olhos e desaparecer. A mulher virou-se para mim num gesto falsamente cortês. Venha, querida. A saída é por aqui. Ela me conduziu até a porta com um sorriso educado, mas seu corpo dizia o oposto. Ela estava me expulsando. Dylan ficou parado no corredor, com os olhos fixos em mim, como se não soubesse o que fazer. E então, ela fechou a porta num estrondo. Fiquei ali do lado de fora, engolindo a dor, a minha humilhação. Fui direto para a casa da tia Jéssica. Eu precisava falar com a Liv. Eu ia mentir. Eu não contaria que ele me beijou. Muito menos que eu havia gostado.
Liv estava deitada assistindo televisão, mas seu corpo inteiro denunciava raiva, antes mesmo do seu olhar me atingir com frieza. Liv. Como foi a noite com o Dylan? Liv, não aconteceu nada. Difícil de acreditar. Você se faz de santa, a pobrezinha órfã do colégio interno. Chegou como quem não quer nada e no final roubou ele de mim. Liv, você tá ouvindo o que você tá dizendo? Eu não roubei o Dylan de você. Ontem eu tava completamente bêbada. Mal lembro de alguma coisa, só lembro de acordar lá. Não aconteceu nada. E por que você não me procurou? Eu te levaria pra casa. Eu nem sabia onde você estava, Liv. A última lembrança que eu tenho é de ter vomitado e o Dylan me dando água. Ela me encarou com os olhos marejados, a voz embargada, carregada de decepção. Meg, não aconteceu nada entre vocês porque, sinceramente, eu nunca vi ele levar mulher nenhuma pra casa. Nem eu fui. E você dormiu com ele, na cama dele. O peso da culpa caiu sobre mim com toda a força. Eu não queria mentir, mas menti. Não aconteceu nada. Acordei, peguei minhas coisas e vim direto falar com você. Ela me olhou por um instante, longo e silencioso, e acreditou. Isso doeu ainda mais do que se ela tivesse me chamado de traidora. Senti-me uma péssima pessoa. Jurei a mim mesma, ali, diante dos olhos dela, que eu não iria mais me aproximar do Dylan. Que não me deixaria mais levar por aquele calor sem nome que ele despertava em mim. Não me curvaria aos encantos dele. Não mais. Eu repeti pra mim, como um mantra. Ele não presta, ele não presta, ele não presta. E por um breve momento, isso quase pareceu verdade. Voltei para casa exausta. Quando finalmente consegui esvaziar minha mente, quando o beijo, o arrepio, aquele instante parecia começar a se dissolver, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Meg? Aquela voz, meu coração disparou. Dylan? Como conseguiu meu número? Pedi pra Isa. Pensei em você o dia todo, Meg. Perdeu seu tempo, Dylan. Porque eu não pensei em você nem por um minuto. Duvido, Meg. Queria te pedir desculpas pela atitude da minha mãe. Sem problemas, Dylan. Isso não vai acontecer de novo. Eu preciso desligar. Estou me arrumando pra sair. Mentira. Sair pra onde? Sorri sozinha. Era a chance perfeita. Afinal, quantas mulheres tinham o poder de deixá-lo inseguro? Eu tinha. E naquele momento, confesso, eu estava gostando de pisar no ego dele. Silêncio do outro lado da linha. Uma pausa longa demais para ser natural. Com Pedro? Não, você não conhece. Do outro lado, silêncio de novo. Como se ele estivesse digerindo uma perda. Tudo bem. Esse é meu número. Pode me ligar se precisar de algo. Boa noite, Meg. Boa noite, Dylan. O que eu estava fazendo? Ao invés de me blindar contra ele, eu me diverti em pisar em seu orgulho. Isso, de algum modo, me fazia sentir poderosa. Estúpida, eu sei, mas me sentia viva. A semana passou num piscar de olhos. Na quinta-feira seguinte, ele ligou de novo. Quando vi o nome dele no visor, meu coração, bobo, acelerou. Eu estava almoçando com a Liv num restaurante do centro. Disfarcei, silenciei a chamada e virei o celular com a tela para baixo. Quem era? Só você tem meu número. Quando é desconhecido, é sempre telemarketing. Ela acreditou, minha lista de mentiras estava enorme. Ele tentou de novo, 2, 3 vezes. E eu me perguntava, o que ele ainda quer comigo? Assim que cheguei em casa, o autocontrole evaporou. Peguei o celular e disquei de volta pro número dele. Eu não devia, mas eu fiz. Ele atendeu no primeiro toque. Oi, Dylan, você me ligou? Liguei sim. Tá tudo bem com você, Meg? Tudo bem, sim. Queria saber se eu posso te encontrar para devolver o seu vestido. Já está limpo. O vestido eu até tinha esquecido, mas ele não. Me passa o seu endereço. Eu levo o vestido aí para você. Melhor não. Eu posso te encontrar em algum lugar? Tem uma sorveteria perto do posto 4. Quer me encontrar lá? Eu não queria, não podia ficar sozinha com ele nem por um minuto, ainda não. Mas, 1 hora depois, lá estava eu caminhando até a sorveteria.
Ele já estava lá, me esperando, sentado, tranquilo, como se aquele encontro fosse comum, mas não era. Senta aí, Meg. Aqui tem o melhor sorvete da Zona Sul. E lá estava eu, tomando sorvete com Dylan. E aí, tá muito animada pro carnaval? Estou sim, embarco sábado. É, nós também embarcamos sábado. E você, tá animado? Eu estava assim, até 1 mês e meio atrás. 1 mês e meio atrás. Foi quando nos conhecemos. Evitei a pergunta óbvia. Me concentrei no sorvete, que de fato era divino. Eu queria muito que você fosse. A Liv vai. Ele revirou os olhos e a mandíbula dele se enrijeceu. Fiquei satisfeita. E como se fosse pouco, joguei mais lenha na fogueira. Vai dizer que não vai rolar um sexo selvagem entre vocês em Vegas? Com certeza, com ela não. Bom, tem que ir. Obrigada por mandar lavar o meu vestido, não precisava. Ele segurou meu braço, firme, mas não agressivo. Um gesto que fez meu coração vacilar, ainda que eu fingisse o contrário. Meg, eu preciso saber. Você não sentiu nada depois do nosso beijo? Porque eu não parei de pensar em você nem por um segundo. Respirei fundo. Era o momento de mentir. Eu precisava ser convincente mesmo que cada célula do meu corpo gritasse o contrário. Sinceramente, Dylan, não. Eu não senti nada. Eu não pensei sobre isso. Eu já disse, eu não quero ficar entre você e a Olivia. Mas eu não quero mais ficar com ela. É difícil de você entender isso? Mas, Dylan, você sempre ficou. E ela gosta de você. E eu não gosto. Doeu dizer isso. Mas eu fui além. Mais cruel. Você é gato. Mas é só isso. É uma casca bonita. Não tem conteúdo que me atraia. O impacto daquelas palavras foi visível. Havia uma sombra nova ali. Decepção. Dor. Eu sou uma casca sem conteúdo pra você? É assim que você me vê, Meg? Eu sabia que havia ido longe demais. Atingi ele onde doía. Dylan, desculpa. Eu não te conheço bem, eu só consigo te ver como aquele cara cafajeste, pegador, que machuca as mulheres, principalmente a minha prima. Você foi super legal comigo naquela noite. Eu sei disso e eu agradeço. Mas foi só isso. Sua beleza pra mim não é o suficiente. Ele abaixou os olhos, devagar, como se estivesse tentando recolher os próprios cacos. Entendi, Meg. Boa viagem pra você. Levantou-se em um movimento calado, pesado. Não houve adeus, nem sorriso. Apenas ausência. Fiquei ali, com o vestido ainda na mão, esmagando sobre os dedos. E depois disso, era certo. Dylan me deixaria em paz. Talvez até decidisse dar uma chance para Liv. Talvez. Talvez fosse isso mesmo que eu merecesse.